Bom dia, meu nome é Bruno Medeiros e hoje vou apresentar meu trabalho que tem como título Advérbios e expressões adverbiais na realização de Perfect Universal associado a futuro no português do Brasil. Eu desenvolvo esse trabalho há mais ou menos um ano e fui orientado pela professora Adriana Martins e pelo professor Jean Gomes. Começando com fundamentação teórica. Antes de tudo, é necessário definir o que é aspecto. Conrad 76 diz que aspecto refere-se às diferentes formas de se visualizar a constituição temporal interna de uma situação, e que pode ser dividido em dois tipos, o aspecto semântico e o aspecto gramatical. A minha apresentação tem como foco o aspecto gramatical, mais especificamente o tipo perfect, que a gente vai ver agora. O Quantitative 2003 diz que perfect refere-se a um intervalo de tempo conhecido como perfect time span, ou intervalo PTS, que inclui o momento do evento e se estende até o momento de referência. Dessa forma, o perfect relaciona a situação a dois pontos no tempo. Em até a quarentena acabar, eu já entrei no mestrado, o fim da quarentena é meu momento de referência, enquanto a minha entrada no mestrado é o momento do evento. E esses dois pontos na linha do tempo estão relacionados pelo intervalo PTS. Vale destacar que esses dois pontos na linha do tempo ocorrem após o ponto zero, que é o momento da fala. Por isso, esse é um exemplo de perfect associado ao futuro, mas o perfect pode se associar também ao presente e ao passado. De acordo com Macaulay, 81, o aspecto perfect pode ser dividido em dois tipos, o existencial e o universal. Como meu trabalho tem como foco o perfect universal, vamos ver um pouquinho mais dele a partir de agora. Santana Martins e Gomes, 2019, define perfect universal como uma situação que se inicia num ponto do tempo e continua até outro, sendo o primeiro anterior ao segundo. Então, no exemplo, John will have been baking a cake, que poderia ser traduzido como João terá estado assando um bolo. O evento de assar um bolo começa num ponto do tempo posterior ao momento da fala e se estende até o momento de referência. E percebam na ilustração que um ponto é anterior ao outro. Agora eu vou falar um pouco sobre o trabalho que eu e Léria Pessoa apresentamos na última SEAC. Então, em 2019, investigamos as morfologias verbais que veiculavam o aspecto perfect associado ao futuro no português do Brasil. Nossa hipótese sobre o PU associado ao futuro no PB era de que o aspecto perfect universal, quando associado ao futuro, seria expresso exclusivamente por ter no futuro mais particípio do verbo estar, mais gerúndio do verbo principal. Essa hipótese foi formulada com base em dados do inglês, porque até o momento não havia descrição de morfologias realizadoras de perfect universal associado ao futuro no português do Brasil. Então, nós fizemos um teste linguístico e nele utilizamos a expressão a x tempo para criar um contexto em que a noção aspectual que estávamos estudando emergisse. E identificamos duas morfologias veiculadoras de PU associado ao futuro no português do Brasil, que é a morfologia de presente simples e a perífrase formada por estar no futuro mais gerúndio. Na Folha 2018 faz um inventário de advérbios e expressões adverbiais que atuam na veiculação de perfect associado ao presente no português do Brasil. Então, como mostra a tabela, ela identifica os advérbios e expressões adverbiais e também sinaliza qual tipo de perfect esses advérbios e expressões adverbiais ajudam a veicular e qual fronteira do intervalo PTS eles marcam. Passando agora para os meus objetivos e hipóteses. O objetivo geral desse trabalho é contribuir para a investigação das realizações morfossintáticas de perfect nas línguas, enquanto o objetivo específico é verificar os advérbios e expressões adverbiais que estão a serviço da veiculação de perfect universal associado ao tempo futuro no português do Brasil. As hipóteses desse trabalho são 1. A perífrase verbal formada por estar no futuro, mas gerúndio verbo principal, associa-se exclusivamente a advérbios e expressões adverbiais que marcam a fronteira à esquerda, como a barra faz x-tempo. E a hipótese 2 é de que a perífrase verbal formada por ter no futuro, mais participio de estar, mais gerúndio verbo principal, associa-se exclusivamente a advérbios e expressões adverbiais que marcam tanto a fronteira à direita quanto a fronteira à esquerda, como ainda. Passo agora para a metodologia e resultados.
A metodologia deste trabalho consistiu na aplicação de um teste de seleção de resposta por múltipla escolha em um formulário do Google Forms. Esse teste era composto por 24 sentenças, sendo 8 alvos e 16 distratores. Tive 80 participantes nesse teste e o perfil deles era de adultos na faixa etária entre 18 e 59 anos, com ensino superior completo e incompleto, e todos eram do estado do Rio de Janeiro. Agora trago exemplos de lacunas-alvo do teste. Então, o participante ele via primeiro uma sentença, como: quando Miguel voltar de viagem em janeiro, a Carmen vai estar praticando karatê, e ele devia primeiramente escolher todas as opções possíveis para completar a sentença. Então, podia, por exemplo, completar a lacuna com a x tempo, por x tempo ou desde x. Em seguida, na mesma página do formulário, o participante via a mesma sentença que havia visto anteriormente, com a mesma lacuna, só que dessa vez ele deveria escolher apenas a opção que considerasse melhor para completar a sentença. Então, nesse caso, poderia marcar, por exemplo, apenas há 10 anos. Outro exemplo de lacuna-alvo, então, quando a Amanda conclui o mestrado, o Lon vai ter estado estudando francês e a pessoa devia novamente escolher todas as opções possíveis para completar a sentença, por exemplo, há 10 anos ainda, por 10 anos desde X. Em seguida, na mesma página do formulário, o participante via a repetição da sentença com a lacuna. Dessa vez, de novo, ele deveria escolher apenas a opção que considerasse melhor para completar a sentença. Nesse caso, podia ser ainda, por exemplo. Passando agora para os resultados, nas lacunas-alvo formadas pela perífrase estar no futuro, mas gerou um verbo principal, quando os participantes podiam escolher todas as opções de resposta que considerassem boas para completar uma sentença, como: quando Miguel voltar de viagem em janeiro, a Carmen vai estar praticando karatê, ainda e por X tempo foram as opções mais escolhidas, com 232 ocorrências e 231, respectivamente, seguidas desde X, com 223 ocorrências, e A/X tempo, com 140 ocorrências. X passado e ontem, que eram as opções distratoras, tiveram 7 ocorrências cada. Nas lacunas-alvo formadas pela perífrase estar no futuro, mais gerúndio do verbo principal, mas agora, quando os participantes deviam escolher apenas a melhor opção para completar uma sentença, como: quando Miguel voltar de viagem em janeiro, a Carmen vai estar praticando karatê, ainda foi o advérbio mais utilizado, com 119 ocorrências, seguido de desde X, com 87 ocorrências. Logo depois vem por X tempo, com 77 ocorrências. E por último aparece A/X tempo, com 37 ocorrências. X passado e ontem, que eram as opções distratoras, não foram escolhidas como a melhor opção para escolher para completar a frase. Já com relação às lacunas-alvo formadas pela perífrase ter no futuro, mas participe de estar, mais gerúndio do verbo principal, quando os falantes podiam escolher todas as opções que considerassem possíveis para completar uma sentença, como: quando Amanda concluir o mestrado, o Lon vai ter estado estudando francês. A preferência foi por X tempo, que teve 258 ocorrências, seguida de desde X, com 185 ocorrências, A/X tempo, com 173 ocorrências, e ainda com 127 ocorrências. X passado e ontem tiveram, respectivamente, 11 e 8 ocorrências. Essas últimas duas eram as opções distratoras. Nas lacunas-alvo formadas pela perífrase ter no futuro, mais participe de estar, mais gerúndio do verbo principal, quando os participantes deviam escolher apenas a melhor opção de resposta para uma sentença, como: quando Amanda concluir o mestrado, o Lon vai ter estado estudando francês. Por X tempo continua sendo a expressão adverbial preferida, teve 162 ocorrências, seguida de desde X, com 57 ocorrências, e em último lugar ficam A/X tempo e ainda com 50 ocorrências cada. Novamente, X passado e ontem não foram utilizadas como a melhor opção de resposta para a sentença. Passo agora para a conclusão, discussão e passos futuros do trabalho. Então, a hipótese 1
que era de que a perífrase verbal formada por estar no futuro mais gerúndio do verbo principal associa-se exclusivamente a advérbios e expressões adverbiais que marcam a fronteira esquerda, foi refutada porque encontramos advérbios e expressões adverbiais que marcam tanto a fronteira direita quanto a fronteira esquerda com essa perífrase. Então, um exemplo seria quando o Miguel voltar de viagem de janeiro, a Carmen vai estar praticando karatê ainda. E a hipótese 2 de que a perífrase verbal formada por ter no futuro mais particípio de estar, mais gerúndio do verbo principal, associa-se exclusivamente a advérbios e expressões adverbiais que marcam tanto a fronteira direita quanto a fronteira esquerda, também foi refutada, pois encontramos diversas expressões adverbiais que marcam apenas a fronteira esquerda com essa perífrase. Então, um exemplo seria quando a Amanda conclui o mestrado, o Luan vai ter estado estudando francês há 10 anos. Trago para discussão o uso da expressão adverbial por X tempo. Isso porque essa expressão adverbial não foi descrita por Nashville em seu trabalho. Então, poderíamos pensar que, como por X tempo foi a expressão adverbial mais usada com a perífrase ter no futuro mais particípio de estar, mais gerúndio do verbo principal, que foi uma morfologia que usamos com base em dados do inglês, poderíamos pensar que por X tempo, que é uma expressão que marca a fronteira esquerda, permitiria o cancelamento da fronteira direita do intervalo PTS. E nesse caso não haveria veiculação de PU. O grande número de ocorrências de por X tempo com a perífrase ter no futuro mais particípio de estar, mais gerúndio do verbo principal, poderia estar relacionado à maior aceitabilidade dos participantes em testes mais receptivos, por exemplo. No entanto, por X tempo é compatível com formas verbais que veiculam PU, por exemplo, estar no futuro mais gerúndio do verbo principal. E as perífrases usadas no teste foram combinados advérbios e expressões adverbiais de PU, como desde X tempo, a barra faz X tempo e ainda, inclusive quando os participantes deviam escolher apenas uma opção de resposta. Logo, parece plausível propor que por X tempo também está a serviço da veiculação de PU associada ao futuro. Com passos futuros, pretendo aplicar um teste de escala Likert para identificar a aceitabilidade e a naturalidade da perífrase formada por verbo ter no futuro mais particípio de estar, mais gerúndio do verbo principal no português do Brasil. Esse teste seria aplicado a falantes monolíngues e bilíngues de inglês e espanhol. Acredito que a comparação da aceitabilidade dessa perífrase entre falantes monolíngues e bilíngues de inglês e espanhol pode fornecer dados interessantes, porque em inglês existe a perífrase will have been doing, em espanhol também existe algo similar, que seria habré estado haciendo. E por último, pretendo fazer um teste de leitura para confirmar a veiculação de PU associado ao futuro pela expressão adverbial por X tempo. Essas são minhas referências. Muito obrigado!